Olá pessoal, que bom que nós estamos juntos mais uma vez para continuarmos os nossos estudos. Eu gostaria de lembrar que esse estudo é direcionado aos funcionários de uma empresa aqui em Maringá. São especialmente mulheres, é uma empresa que trabalha com costura. Então nós estamos estudando ao longo dessa quarentena toda sobre os nomes da pessoa do Senhor Jesus, e hoje nós vamos fazer a parte 3 de Jesus como o bom pastor. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, pelo teu cuidado, pela bondade que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Eu tenho certeza que com a vida de cada funcionário que tem ouvido esses estudos, eu quero pedir o teu bom cuidado derramado sobre eles. Quero pedir que o Senhor os fortaleça, os ajude e nos dê uma boa compreensão nesse momento da tua palavra. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor tem na tua palavra e como compreender a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu gostaria de lembrar que os nomes do Senhor é como se fosse um diamante lapidado. Quando você tem um diamante, você tem uma pedra preciosa. E à medida que você vai lapidando essa pedra preciosa, ela vai tendo muitos brilhos. Então a pureza está ligada à pedra, mas o brilho do diamante está diretamente ligado às facetas que são cortadas nesse diamante. O nome do Senhor Jesus, ou os nomes do Senhor Jesus, seguem essa mesma analogia. Ele é uma pedra preciosa, única, que ninguém vai encontrar algo semelhante a ela, e à medida que os nomes dele vão sendo definidos, é como se esse diamante fosse sendo lapidado. E os brilhos desse diamante vão aparecendo cada vez mais. Então, nosso Senhor é assim. Nós já estudamos vários nomes, mas o nome que nós estamos estudando agora é Jesus como o bom pastor. Nós estudamos a primeira porção, João 10. Depois, no último estudo, nós estudamos sobre as características das ovelhas e hoje nós vamos estudar sobre o Salmo 23. Então, eu vou ler o Salmo para vocês, para nós podermos estudar. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pois bem, vamos lembrar algumas características das ovelhas que nós vimos no último estudo. As ovelhas são dóceis, as ovelhas não têm um bom faro, por isso elas comem coisas boas e coisas ruins. As ovelhas são medrosas, por isso elas precisam da presença do pastor o tempo todo para guiá-las. As ovelhas não se defendem dos predadores, elas estão bem na base da cadeia alimentar. Ela, se ferida, precisa ser carregada no ombro pelo pastor. Elas têm estômagos grandes e com isso, à noite, quando elas brincam, elas podem cair com as patas para cima, e se o pastor não virá-las, elas em cerca de 1 hora podem morrer. Elas são domesticáveis, mas para isso os pastores precisam ir à frente. Elas são míopes,
por isso elas não têm um bom discernimento, elas precisam da vara e do cajado do pastor para discipliná-las, e se elas forem rebeldes, o pastor precisa quebrar a perna delas, para que elas não trilhem mais aquele caminho. Esqueci que elas são facilmente infectadas por moscas, por isso então o pastor precisa passar o óleo na cabeça delas. Bom, nós vamos ver agora essas características no Salmo. A primeira coisa do Salmo, o Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ele está dizendo que ele chamou para si mesmo a responsabilidade de pastorear as nossas vidas. Nós somos as ovelhas e ele é o pastor nosso. Então, ele vai ter o cuidado com o nosso pastoreio e nada vai nos faltar. Então, nós precisaríamos aprender a ter gratidão com aquilo que temos e ter gratidão com aquilo que não temos. Porque se porventura não temos alguma coisa, é porque aprouve ao pastor, até aquele momento, não nos dar aquela coisa. Se ele porventura nos tira alguma coisa, é porque, de alguma forma, ele vai ocupar o lugar daquela coisa. Então nós precisaríamos aprender a interagir com a vida com esta ótica, com a ótica de que o pastor está nos cuidando o tempo todo, de que o pastor, ele está vindo sobre nós e trazendo para nós aquilo que nos é necessário. O texto diz de uma simplicidade muito grande: ele é o nosso pastor e nada nos falta. Então nós temos da parte dele tudo aquilo que necessitamos. Por isso que a gratidão deveria ser algo presente dentro dos nossos corações, porque nós temos uma confiança simples de que ele providencia aquilo que temos necessidade, né? Nós temos que fazer uma diferença entre o desejo que a nossa alma tem e a necessidade que a nossa alma tem. Temos muitos desejos que não são necessidades. Isso o pastor não precisa nos providenciar, porque são desejos da nossa alma. Mas tudo aquilo que nos é necessário, ele providencia, ainda que a nossa alma não esteja vendo, ainda que ela não esteja percebendo aquilo que eu estou tendo, não quer dizer que eu não estou tendo. Por quê? Porque ele fez uma promessa simples: este Senhor é o nosso pastor, é o nosso cuidador, e nada vai nos faltar. Então precisaríamos olhar a vida com essa leveza e com esse descanso. Essa é a primeira coisa. Vamos para a segunda coisa agora. O texto diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então vamos lembrar que a ovelha, ela não tem um bom faro, por isso ela come coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Ela é míope, ela não tem um bom discernimento. Então o que o pastor nos faz? O pastor nos leva para um pasto limpo. Nós somos de uma região agrícola, esse é um entendimento que é fácil da gente ter. Quando a gente viaja aqui no Paraná, se você está num lugar de bois, de vacas, você consegue observar quando o pasto é limpo e quando ele não é. Quando o pasto é limpo, aquilo dá muita segurança para o animal, porque o animal está pastando um bom pasto. Então, o que o bom pastor faz conosco? Nós precisamos ser alimentados na nossa alma, nas nossas emoções. Nós precisamos receber um alimento para vivermos essa vida. O que ele nos faz? Ele nos leva em pastos verdejantes. Então, ele providencia tudo aquilo que temos necessidade, ele providencia de uma forma boa,
para nós. Ele pode nos dar bons empregos, ele pode nos dar bons chefes, ele pode nos dar uma garantia de salário, ele pode nos dar pessoas boas perto de nós, que vão nos ajudar a termos um entendimento adequado da vida, a termos uma emoção melhor na vida. Então, este bom pastor, ele nos leva a estes pastos, ele nos conduz de tal maneira que nós podemos ser alimentados na nossa vida de todas as formas possíveis, como eu estou dizendo, financeiramente, profissionalmente, no nosso entendimento, no nosso afeto, com, às vezes, pessoas boas para os nossos filhos. Ele providencia este pasto verdejante para nós, de tal forma que a gente é um tanto protegido daquelas coisas ruins que nós podemos alimentar as nossas mentes. Pensa comigo, quantas vezes um professor bom para os nossos filhos não é um pasto verdejante? Às vezes, um bom líder numa igreja não pode ser um pasto verdejante. Pessoas que nos ajudam a ter um entendimento melhor da vida, uma compreensão melhor da vida, para nós termos uma boa forma de lidar com a vida. Então, ele pega essas ovelhas, que somos nós, e ele providencia este pasto verdejante. Lembrando que o primeiro versículo diz que nada está nos faltando. Então nós precisaríamos abrir os nossos olhos para conseguirmos ver também estes pastos verdejantes que nós temos para poder alimentar a nossa alma. Mas ele não para aí, ele continua. Ele diz assim: leva-me para junto das águas de descanso, ainda no versículo 2. Então, o ser humano, nós precisamos ter descanso nessa vida. As ovelhas precisam, os animais, de uma forma geral, precisam de descanso, mas o ser humano precisa desse descanso de uma forma mais significativa ainda. Então, o que o texto está nos ensinando? Que ele, como um bom pastor, providencia consolações para nós. Então, nós recebemos as consolações de Deus, nós recebemos a alegria do Espírito. Nós recebemos da presença do nosso pastor, que, aliás, nada tranquiliza tanto e dá tanto descanso para o ser humano, nada dá tanto descanso para o ser humano quanto a presença do pastor. Existe uma porção em Êxodo 33, versículo 14, depois o Ivan joga o texto aí para você. Essa porção ela é maravilhosa. Moisés, ele tinha acabado de descer do alto do monte, e ele estava então com as tábuas da lei, e quando ele chega na base do monte, ele vê que o povo já tinha se desviado no primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento é não ter outros deuses. Eles tinham acabado de fazer o bezerro de ouro. Então Moisés quebra as tábuas da lei na perna dele, isso mostrando que o homem é incapaz de guardar a lei de Deus, e Moisés tem um desespero e diz: Senhor, eu não sei o que fazer com esse povo, porque esse povo é rebelde, então eu não tenho condições de conduzir esse povo. O Senhor me mata, o Senhor levanta um outro cuidador para esse povo, mas eu não consigo conduzir esse povo. Se a tua presença não for comigo, eu não consigo conduzir esse povo. E aí Deus fala com Moisés esse versículo. Deus diz assim: Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então nós precisamos não apenas do descanso físico, mas nós precisamos também do descanso da alma. O que dá esse descanso da alma para nós? A presença de Deus. É a presença dele que promove para nós esse descanso. Você está vendo o valor dele como pastor? De Jesus como pastor? Nada nos falta, ele nos leva a uma boa comida, um bom suprimento na vida, mas ele também providencia o descanso que a nossa alma tem. Você não dorme? Ore a ele.
porque Ele é capaz de te ajudar a dormir. Você não tem solução para o problema? Ore a Ele, porque Ele te abre um caminho para solucionar o problema. O texto bíblico diz que Ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Então, ore a Deus que Ele vai vir até você e a presença dEle vindo até você dará descanso para a sua alma. Está conseguindo entender? E aí nós avançamos. O versículo 3, ele vai dizer assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. O que é refrigerar a alma? De vez em quando, a alma são os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa vontade. De vez em quando, a gente se perde nos pensamentos, a gente desespera. De vez em quando, a gente fica perdido na emoção, fica com irritações, fica com depressões, fica com ansiedades na nossa alma. Ele refrigera a nossa alma. O que é Ele refrigerar a nossa alma? É Ele pôr serenidade dentro de nós. É Ele vir até nós e providenciar para nós a serenidade que nos é necessária, a leveza que nos é necessária. É tirar aquele tormento e aquela angústia que há no nosso pensamento. É Ele vir até nós e fazer isso conosco. Então, Ele é poderoso para fazer isto conosco. Então, há um texto bíblico no Salmo 19, versículo 7, se não me engano, onde ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, o Senhor, Ele é capaz de pôr ordem numa mente desorganizada, de pôr ordem num afeto desorganizado. Ele vem com a palavra dEle fazendo isso. Eu tive uma crise severa de ansiedade, de depressão, eu tinha 23 anos. E a palavra de Deus, com 15, 20 minutos de leitura, colocava o meu ser interior em ordem. Tirava aqueles pensamentos indevidos, tirava aquelas ansiedades nas emoções, no afeto, e colocava em ordem tudo aquilo que eu estava sentindo. Então Ele nos refrigera a alma, mediante a palavra dEle. À medida que eu leio, que eu gasto um tempo na palavra, em oração, Ele simplesmente vem e nos refrigera a alma. Aí ele também diz no versículo 3 ainda: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Então, nós precisamos nos lembrar que a ovelha, ela não, como ela é míope, ela não tem noção de perigo. Ela pode andar num precipício, o versículo seguinte vai mostrar isso, mas ela pode andar num precipício sem saber que está num precipício. Ela pode ser seguida por outras que vão acabar correndo riscos juntamente com ela. Então, quando o texto bíblico está dizendo guia-me pelas veredas da justiça, está dizendo que Ele define o nosso caminho. Então, Ele sempre sinaliza para nós o que é para nós fazermos. Você que é pai, que é mãe, que está ouvindo isso tudo, não tenha desespero com a formação dos seus filhos. Mas tenha um coração voltado para esse pastor, porque este pastor, ele abre para você o caminho que é necessário para o teu filho. Ele te dá a direção, ele está prometendo: guia-me pelas veredas da justiça. Então ele nos toma pela mão e nos conduz nessa vereda. O Ivan vai projetar depois para vocês o Salmo 116, versículos 7 e 8. Olha se não tem tudo a ver com esse versículo. Ele diz assim: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então Ele nos toma e nos dirige. Ele livrou os nossos pés da queda. Então Ele, como pastor, nos conduz nessa vereda da justiça. Você está entendendo? Para isso, você tem que buscá-lo apenas. Porque o papel dele como pastor é nos apresentar o caminho. Mas o nosso papel é ouvir a voz do pastor e seguir em direção a Ele.
Que mais? O versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, como a ovelha é míope e ela não percebe os riscos que ela tem, então muitas vezes nós trilharemos caminhos perigosos, caminhos de morte, inclusive, ou às vezes até estaremos em face à morte, mas Ele nos toma pela mão e nos conduz neste caminho. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A única coisa que tira os temores da nossa alma, mesmo em frente à própria morte, que é o último inimigo que temos a vencer, que é uma coisa terrível para a alma humana, ainda que tenhamos isso, que estejamos numa situação dessa, Ele está conosco. Ele nos dirige, Ele nos cuida, Ele providencia aquilo que Ele quiser, a cura, porque Ele é um Deus de cura. Ele providencia as pessoas, porque Ele é um Deus de provisão, as pessoas que temos necessidade, Ele nos encaminha para onde precisamos ir. Ele tem todas estas providências para conosco, porque a presença dEle está conosco. Quem está conosco é a presença, é Ele, não é qualquer pessoa, é Ele próprio que se faz presente conosco. Mas, algumas vezes, nós temos situações de morte que não são as questões físicas. Às vezes um desvio do caminho do Senhor, às vezes uma amizade indevida. Aí então o texto bíblico acrescenta mais um elemento. Diz assim: o teu cajado e o teu bordão me consolam. O cajado, ele era usado para o pastor poder trazer a ovelha de volta. Nós estudamos isso um pouco na última vez. Então, quando a ovelha estava se afastando do rebanho, se o pastor sai correndo em direção a ela, o pastor assusta todo o rebanho. Então, o pastor fazia o quê? Ele jogava a vara. E jogava a vara em direção da ovelha, e aquilo mesmo já fazia a ovelha voltar para o rebanho. Então, a vara e o cajado, no cajado nós temos aquele J que é feito ali, aquela ponta ali que tem um gancho. Então o pastor fazia o quê? Às vezes ele puxava o pescoço da ovelha com aquele cajado, e ele dava um tranco no pescoço da ovelha para a ovelha voltar para o caminho. Você tem que entender que de vez em quando o teu pastor vai te disciplinar. Ele vai dar um tranco no teu pescoço, ele pode jogar a vara para você, ele pode inclusive quebrar a sua perna, como nós já vimos. E ele vai te carregar até tua perna ser recuperada, mas ele vai tirar a rebeldia do teu coração. Só que você tem que olhar essas disciplinas de Deus sobre a sua vida de que maneira? A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então não tome a disciplina de Deus como um peso, mas tome a disciplina de Deus como um consolo para a sua vida. E aí, estudando esse texto, existe um autor que ele fala algo que eu nunca tinha percebido. Ele diz que Davi, quando ele está escrevendo, ele muda agora a figura de um pastor para um anfitrião. Porque o versículo 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então agora ele é como um anfitrião nos recebendo na vida dele, preparando para nós uma mesa de comunhão. Então, se eu seguir ainda a ideia do pastor e não do anfitrião, é como se ele estivesse evoluindo no relacionamento comigo, e agora ele não quer ser apenas o meu pastor, mas ele quer preparar uma mesa comigo, onde ele então vai ceiar comigo. A mesa na Bíblia sempre tem o sentido de comunhão.
Então, o desejo do pastor nosso é ter uma comunhão íntima conosco, é que nós tenhamos nele esse Deus para nós podermos ter a satisfação plena na nossa vida. E aí, então, o que ele vai fazer? Ele vai nos ungir a cabeça com óleo. Então, nós sabemos, quando nós estudamos as ovelhas, nós sabemos que ele passa óleo na cabeça da ovelha para que as moscas não depositem os seus ovos ali. E esses ovos virem aquelas larvas que vão incomodar tanto, vai doer tanto na cabeça da ovelha. Então, ele passa para livrar a ovelha disso. Mas nós temos que lembrar que a nossa cabeça é o lugar onde inicia a nossa transformação. Nós temos que renovar o nosso entendimento para sermos transformados. Então ele deseja ter uma comunhão conosco, ele prepara uma mesa para nós, na presença dos inimigos, né? Os inimigos temos o mundo, Satanás, a nossa carne, a morte, são inimigos que nós temos nessa vida. Mas quando nós temos que estar diante desses inimigos, ele nos apresenta uma mesa de comunhão. Ele tem algo a depositar dentro de nós. E o que ele faz? Ele unge a nossa cabeça. Ele primeiro precisa depositar no nosso entendimento. Então ele vem nessa mesa de comunhão, renovando o nosso entendimento, renovando a nossa compreensão. E o que ele faz depois? Ele faz o nosso cálice transbordar. Porque o vinho nas Escrituras sempre tem o sentido da alegria. Então nós vamos, ao sermos renovados na nossa mente, nós vamos receber uma alegria única diante dele. Então, no versículo 5 nós temos os inimigos, nós temos o mundo, a carne, o diabo, a morte, que nos são definidos como inimigos. Ele, diante desses inimigos, ele deseja ter comunhão para depositar algo, ungir a nossa mente e então fazermos com que nós tenhamos alegria, uma alegria dele, única, permanente. Jesus falou em João capítulo 17, ele ora no finalzinho do período dele nessa terra. Ele diz assim: Pai, eu oro para que o meu gozo esteja neles. Então o desejo do Senhor é que nós tenhamos uma alegria nele, diante dos nossos inimigos. Que coisa maravilhosa. E aí ele termina dizendo assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aí ele termina do jeito que ele começou: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele começa com o Senhor, ele termina com o Senhor. E no meio desse salmo, ele tem os cuidados do Senhor. Então, depois de olhar todo o Salmo 23, ele termina o Salmo 23 dizendo: eu tenho uma íntima convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias nessa vida. Então, busque esse bom pastor. Ele é um pastor perfeito. Ele é o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Busque esse pastor, para que você possa, então, receber todas essas dádivas dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado por tudo aquilo que Jesus é. Eu peço que o Senhor nos ajude a recebermos uma compreensão do Senhor e nós recebermos da tua parte tudo aquilo que necessitamos. Vai à nossa frente e ensina-nos a ouvir a tua voz e fazermos tudo aquilo que a tua voz nos dirigir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.